Sejam bem-vindos a mais um Wolfcast. Hoje, na presença do Maurício de Fraga e mais duas pessoas, que eu acho que o assunto de hoje vai ser muito bacana, principalmente por causa que é um assunto polêmico. Qual pessoa não tem problema com marketing? Marketing é um problema comum de todos os empresários, eu acho, nacional. Eu acho que qualquer do Brasil inteiro. Até não é só empresário, é autônomos, qualquer pessoa que quer se posicionar no dia de hoje, falou de marketing e começa a dar uns problemas, alguns cabelos brancos surgem. Pedrão, todo mundo vê marketing como milagre. As pessoas olham o marketing como a solução de todos os seus problemas, né? Vou vender pela internet, você está em alta, e daí fica aí para os marqueteiros agora resolver essa equação, né? Hoje a gente está na presença de duas pessoas especialistas em marketing, donas da agência Match, Estratégias Digitais, na presença da Tairine Eberts e da dona Andrea. Sejam bem-vindas ao Wolfcast. Vamos trocar muita ideia hoje, e a ideia é a gente desmistificar esse bicho cabeludo chamado de marketing, ver se é muito fácil mesmo, como muitos gurus falam, né? Pedro, hoje a gente vai descobrir. Hoje vamos abrir a caixa preta, fazer as pessoas entender como é que funciona marketing na prática. A gente quer explicar também como é que é o lado, né, a expectativa como cliente quando a gente contrata uma empresa de marketing. E vamos desmistificar isso aí, né? Vamos ver se essas gurias são boas mesmo. Hoje a gente descobre. Sejam bem-vindas, Tairine e Andrea. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa mesa hoje no Wolfcast, né, que eu auxiliei a esse lançamento do podcast, junto com o Pedro, com o Maurício, com o Pitelo também. Isso é muito importante falar, né? Hoje a Tairine trabalhou com a gente durante um bom tempo, ela que acabou fazendo um posicionamento de marca da Wolf, né? Ajudou ali na questão do grupo Wolf, do Wolfcast, ajudou, na verdade, diversas marcas junto com a gente. Ela que fez esse posicionamento de marca, então é um dos motivos que a gente trouxe. Uma das criadoras desse canal e desse posicionamento, além de tudo... Hoje a Tairine sempre esteve com a gente, ela criou, na verdade, a marca Wolf, né? As ideias, trouxe tudo, então... Ela fez parte de toda a história da Wolf, como marca, como empresa, participando ali da parte do marketing, ajudando a gente a vender, a levar, né, essa marca cada vez mais longe. Então, hoje ela cresceu muito, acho, no segmento, cada vez crescendo mais. A gente fica muito feliz por um dia tu ter feito parte da nossa empresa. Eu ia até falar, né? Vamos lá. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco da história de vocês. As meninas, para quem não conhece elas têm... anos dentro do marketing, em agências, em empresas, em grandes empresas. Hoje estão com uma agência com muito sucesso, com várias construtoras, várias empresas fortes aí do mercado. E fala um pouquinho aí da história de vocês, resumidamente, para que depois as pessoas entendam que vocês têm bastante bagagem para a gente poder falar sobre esse assunto. Show, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E venho aí, né, numa caminhada de mais de 10 anos de experiência em setores de marketing. Desde a minha primeira experiência já foi em setor de marketing. Vou falar algumas marcas aqui, fazer um merchan aqui agora. Comecei minha carreira, eu sou publicitária, né, por formação na Unicinos, e comecei a minha carreira no IASIG, então já comecei na área de marketing. Depois eu passei também por empresas como o Sebrae, em Porto Alegre, na sede do Sebrae em Porto Alegre, onde eu tive a oportunidade de ver o marketing como comunicação mesmo 360, desde a parte de criação, desde a parte de assessoria de imprensa, onde eu tive, que faz parte do marketing, é legal trazer também aqui, depois a gente pode falar sobre todo esse ecossistema de marketing que é tão importante, né, que às vezes a gente coloca tudo numa bolha só. Mas marketing não é uma coisa só? Só fazer propaganda. É só propagandinha. Isso. Mas é só fazer um videozinho lá e botar na internet. É isso aí, né? Não é bem assim, né? E aí no Sebrae eu pude ter essa oportunidade de ter outros ecossistemas, né? Assessoria de imprensa, endomarketing, que é uma coisa tão importante que na Wolf a gente vê que vocês estão fazendo com bastante excelência, né? Essa parte do colaborador. Depois eu tive experiência também na Today Consultoria de Marketing Imobiliário em Porto Alegre,
que foi onde eu e a Andréia, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas. Então, 3 anos ali na Today foi uma escola para nós, de gestão de lançamento imobiliário. Então, toda a parte de marketing, de lançamentos e a parte comercial também. Depois eu fui para o Grupo Erval, então tive uma experiência no Grupo Erval bem bacana, no marketing também, com a empresa DJI, que é uma marca de drones. A Erval, hoje eu acredito que eles não estejam mais com a DJI, que é a maior fabricante de drones do mundo. E a Erval chegou a ter loja da DJI, então trabalhei com a DJI. E depois eu trabalhei com o HS Consórcios, também no marketing da HS Consórcios. Até eu roubar vocês de lá. Isso. Então foi a minha primeira experiência com marketing para consórcios, né? E realizei ali a convenção de 2019 da HS Consórcios, foi com o meu auxílio, né? Claro, é toda uma equipe, né? A Erval tem equipe de eventos também dentro da Erval, hoje com a Marcele, beijo Marcele. Depois eu fui para a Wolf, então. Foi a primeira experiência, o primeiro contato, assim, fora da minha bolha de marketing. Foi muito rico para mim, porque sempre foi na mesma ideia ali de marketing, por mais que sejam várias experiências diferentes, mas sempre dentro da área de marketing. E na Wolf pude ter, então, essa experiência mais de administração, de gestão, né, de RH, um mundo muito diferente para mim. E aí fiquei um ano e meio na Wolf, assim, tendo essa visão, ajudando o Pedro. Para quem não sabe, o Pedro é meu esposo também. Isso, já vamos deixar claro aqui, isso né? Eu ia falar só no final, mas já que falaram agora, né? Eu ia falar, em algum momento eu ia falar isso aí. Mas pode deixar que eu já me atirei. Se adiantou, olha. Vamos fazer assim, é isso aí. E aí depois eu tive a oportunidade, então, de conseguir focar no marketing da Wolf, né? Aí consegui estruturar o setor junto com a Carla, que foi o primeiro braço aí que está presente hoje até, né? Auxiliou a gente com toda essa concepção de posicionamento de marca, porque o marketing, ele é complexo, né? Vamos falar um pouquinho aqui e acho que vai ser bem rico para todo mundo que tá aí, tanto para marca de empresa quanto para marca pessoal. E foi muito rico, né? Na Wolf eu pude ter uma experiência, assim, do botar a mão na massa mesmo no marketing, porque por mais que eu já tinha, né, ali 8 anos de setores, eu sempre subcontratava outras empresas, outra mão de obra para me auxiliar. E na Wolf era mão na massa, eu não sabia gravar vídeo, mas eu fui lá e gravei vídeo do jeito que eu conseguia, mas eu fui. Design, né? Depois a Carla veio para me salvar. Fazia as peças de design, né? Porque a gente tem essa ideia, né? Vou contratar alguém de marketing e vai resolver o meu problema. E não vai, são várias situações, né? Vários profissionais dentro de um ecossistema de marketing. E a verba era bem curtinha também, né? Então não tinha nem como, né? Tudo no orgânico. Foi um desafio bem legal de mão na massa. De todos, né? De todos os empresários, tipo assim, a grande maioria, pelo menos quando tá no início, não tem muita verba para marketing. Imagina contratar uma pessoa exclusiva para marketing. Parece uma coisa meio que surreal. Uhum. E até a gente vou fazer essa pergunta para vocês também. O que é melhor, daqui a pouco uma pessoa interna ou uma agência também. Assim, ó, a ideia hoje, nessa nossa segunda temporada, é a gente ter mais dicas, né? Mais dicas do que realmente fazer. E essas duas aqui, elas dispensam comentários na questão de autoridade, né? E credibilidade. Vou deixar agora a minha sócia Andréia se apresentar. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, principalmente numa empresa que tem aí um marketing muito forte, que tem uma marca muito forte. Agora, depois que a gente falou que foi a Thay que começou, fica até um pouco meio, né, puxação de saco. Mas, na verdade, vocês mantêm isso até hoje e investem constantemente, né? Então, muito obrigada pelo convite. Sou a Andréia, sou sócia da MET, sou administradora por formação e sou pós-graduada, tenho MBA em marketing estratégico. Me apaixonei ali no marketing na época da faculdade, me especializei nisso. Eu tenho essa parte da administração que me ajuda muito a entender o marketing dentro do setor de uma empresa, então já trabalhei em áreas comerciais, já trabalhei em outros setores. Que eu sei internamente. Ela é aquela pessoa que faz assim, ó.
Disse, não pode. Olha lá. Não, mas é uma criação linda. Não. Segura aí, Tairine. Quer gastar? O orçamento é menor que esse que tu quer usar. Hoje é mão na massa em vários segmentos dentro da agência, né? E a Andréia é nosso financeiro hoje. Então, assim, ela é bem pegada. É verdade. Pra tirar dinheiro. Mas a gente tem um fluxo de caixa, né? Agora, falar de outro assunto, né? Mais rapidinho. A gente tem um fluxo de caixa bem organizado graças à formação da Andréia em administração, né? Que nos ajudou já desde o início já começar mais organizado, né? Não, e legal que vocês já estão há mais tempo, já vou deixar tu continuar, mas legal que vocês já estão há mais tempo e, tipo assim, vamos lá, as empresas têm um grande problema que nos 2 primeiros anos são os mais difíceis, né? Sim. E tu controlar o caixa é um fator crucial para a empresa continuar de pé e cada vez melhor, né? Então, faz parte do processo. Essa base de administração nos salvou aí no começo, com certeza, foi um fator bem importante, assim. E até entrando nessas outras áreas, né, então, já trabalhei em setor comercial, então, quando eu fui do comercial Fala pro em marketing... qual empresa tu trabalhou no setor comercial? Trabalhei na Today junto com a Thay no setor comercial. Antes disso, já tinha tido outras experiências em marketing. Trabalhei na Cyrela, que é uma grande incorporadora ali de Porto Alegre. Foi onde eu comecei a minha jornada no marketing. A Cyrela, a gente tem até hoje vários cases, né, de exemplos que a Andréia traz da Cyrela para a gente trabalhar junto com os nossos clientes que são construtoras, né? É um mercado que a gente gosta bastante, esse mercado imobiliário, até pela nossa criação, né, como profissionais. Fui para a Today numa parte mais comercial, daí depois resolvi mesmo investir no marketing, fiz meu MBA e continuei lá, né, passei para o setor de marketing estruturando. Mas isso é legal porque traz uma visão maior, né? Eu acho que hoje a gente tem até um problema que é o marketing, às vezes, não comunicar, não se entender com outras áreas e tu trazendo essa outra visão de entender o financeiro, entender que existe um custo, que não é só dar ideias criativas, que a conta toda tem que fechar, que o marketing tem que vender, tem que trazer venda, né? Então, essa minha experiência... Ajudar a vender, né, amiga? Essa experiência, é isso, tem que trazer, né, os leads, os contatos para gerar a venda. E também já trabalhei numa parte mais, até a Thay comentou que a gente acaba fazendo muita coisa, né, muitos setores, então já trabalhei com marcas pessoais também, então pegando mais a fundo o Instagram de um profissional e reestruturando ele, a parte de stories, outras partes que às vezes acaba mais creator do que a parte de marketing estratégico, né? Claro que sempre existe a estratégia por trás de tudo que acontece, mas também tive essas outras experiências. Então, hoje a gente acaba, na agência, formando um grupo muito forte, porque a gente tem essas skills necessárias que uma complementa a outra. Isso. Legal. Vamos lá. O marketing, desde sempre foi muito importante. Ver grandes empresas, né, a nível mundial, que... Vamos lá, Apple, não tem como não falar, né? Apple, falar de Coca-Cola, falar de Nike, tipo assim, um posicionamento de marca... Red Bull, um posicionamento de marca e muitas vezes bem estratégico. Tem até clube agora de futebol, né? Bragantino, Red Bull. Tem vários clubes da Red Bull a nível mundial. Esses posicionamentos de marca a nível mundo já existem há anos, né? Muitos anos, há décadas, né? Só que o que acontece? Se hoje a gente parar para pensar, deu um boom logo depois da pandemia. Deu um boom logo depois da pandemia. Então, todas as empresas, elas começaram a olhar de uma forma diferente para marketing depois da pandemia. Porque todo mundo acabou ficando muito mais no celular, também tecnologia cada vez melhor. Então, vamos lá. O que é o marketing de antes e o marketing de agora, né? Vamos dizer assim, o que era o marketing antes dessa fase que vocês já trabalhavam com marketing e que é o marketing hoje? Para ter essa dimensão que mudou. Pô, mudou o nosso mercado, o marketing também mudou a nível mundial, e tem né? Hoje até o nome mudou. Antigamente era agência de publicidade, né? Hoje em dia se chama agência de marketing, né? Todo mundo fala assim, né? Eu acho que essa define até essa mudança que aconteceu ao longo do tempo. Né? Vocês conseguem nos falar um pouco mais sobre essa mudança e essa história do marketing como era para o marketing como é hoje? Consegue falar um pouco mais sobre isso? A pandemia, ela fez com que as pessoas olhassem mais para o digital.
Antes dela, né, claro, já existia um movimento do digital e da evolução tecnológica quanto a isso, mas o marketing era muito focado ao que a gente vê na TV, numa propaganda de TV, na publicidade. Ele era muito taxado como a publicidade, a propaganda, e não se via tudo que tem por trás disso, que não é só a propaganda, é tu ter um produto bom é marketing, tu saber o preço do teu produto é marketing. Então tem vários quesitos aí que rondam. A pandemia, ela trouxe essa visão para o digital. Então, as pessoas... Até uma coisa engraçada, na pandemia, quando estourou a pandemia, a primeira coisa que as empresas cortaram foi a verba de marketing, né? Vamos parar o marketing, meu Deus, não estou produzindo. E, na verdade, quem investiu nesse momento foi quem mais cresceu. Porque, né, as pessoas estavam em casa, consumindo, sem ter o que consumir. Então, a pandemia, ela agilizou um processo que já ia acontecer a longo prazo, mas de uma forma muito mais rápida, né? Quer falar um pouco mais sobre isso, tem? Essa questão do marketing, né, vindo de uma história, digamos assim, para o que está acontecendo hoje, né? Como que eu enxergo? Quando eu entrei, por exemplo, na Wolf, vindo já de setores de marketing, né, vindo já de uma vivência do marketing, eu ouvia algumas pessoas se perguntando se precisava ter marketing. E essa pergunta, para mim, não fazia sentido, né? Porque eu vinha de setores de marketing, então, para mim, as empresas é como ter um RH, é como tu ter alguém de administração, um financeiro. O marketing fazia parte do ecossistema de uma empresa e é óbvio que ela tem que ter marketing. E aí, com esses questionamentos de tipo, será que precisa ter marketing? Precisa de marketing? Para que precisa de marketing? Aí, a gente sai da bolha, né? De estar ali, é óbvio que precisa de marketing, para empresas se questionando, né? E a gente vê, assim, que antigamente, todas as empresas, quem investia em marketing eram empresas de mais grande porte, né? Hoje, a gente vê as empresas de pequeno porte também investindo em marketing, porque se tu não investe em marketing, devido às proporções, morrer, né? Devido às proporções, claro. Sim, com certeza. O marketing, ele mudou muito e muda o tempo inteiro, né? Principalmente o digital. Em 3 meses as coisas podem mudar, né? Então, a gente está sempre se reinventando. E essa questão do enxergar, né, o marketing como uma prioridade, a gente vê muito nos últimos anos, assim, de pequenas empresas olharem para o marketing, né? Antes era só as médias e grandes que investiam nisso. Hoje, até a menorzinha, ela precisa investir hoje, em marketing. Eu vejo muito a diferença do marketing no passado para hoje em dia, né? Antigamente, o marketing era o quê? Era posicionamento de marca, outdoor, né? Era panfletos, era televisão, né? Quem ia pra televisão, nossa, dizer que a marca é grande. Eu acho que dá uma percepção de valor diferente, né? O mundo digital, ele trouxe toda essa descentralização, podendo fazer uma pessoa comum, né, conseguir e ficar grande, né, no meio digital. Democratizou, né? Exato, ele democratizou de uma forma muito exponencial, né? Foi muito rápido e a pandemia foi, com certeza, um dos maximizadores disso, né? E isso é uma coisa que eu notei analisando, né, quando a história, né, do marketing, como é que ela se construiu, e tu vê que hoje cada vez é mais possível, tu vê que empresas que se posicionam no marketing, empresas que estão olhando para esse lado, elas conseguem hoje, de uma forma mais democrática, né, a alcançar valor, né, como marca, como em vendas, enfim, né, e vocês hoje ajudam nisso, né. Sim, e essa mudança também, ela trouxe a possibilidade dos pequenos negócios, menores negócios, investirem em marketing e até, por exemplo, um próprio vendedor, ele consegue fazer o seu próprio marketing. Antes, o marketing ele era caro e ele era voltado para grandes empresas. Agora, né, ele deixou mais acessível para todos. Então, muitas vezes, um vendedor que vai lá, vai fazer um marketing super bem feito, vai conseguir gerar venda através do perfil dele, né, do marketing pessoal dele, que antes não era possível. Então, junta e agrega, né? Hoje uma pergunta assim, o que hoje é feito, assim, vamos dizer, para esse cara? Esse cara, hoje, vamos dizer que tem um corretor de consórcio, alguém que tem uma empresa pequena que ele quer se posicionar no marketing. Hoje, o que é operacionalizar isso para ele? O que seriam as primeiras coisas que ele deve fazer? O que ele deve se preocupar estrategicamente, né? Qual o efeito, né, dessas ações que ele busca? Porque muitas vezes o cara acha que é só fazer um videozinho ali que vai dar resultado, né? Ou só botar um post que isso vai dar resultado. E é toda uma construção, né? Tudo é muito maior do que isso, tem todo um pensamento estratégico por trás,
né? E isso as pessoas muitas vezes não entendem, né? Então, acho que é interessante mostrar isso para as pessoas terem, vamos dizer, uma consciência maior, né, dessa construção, que não é do dia para a noite, isso é uma construção de longo prazo, na sua maioria das vezes, né? E para mostrar mais pro pessoal aí, para eles poderem começar, né, de forma certa e correta. Eu vejo que tudo começa partindo do princípio de público, né, Andréia? Me diz se tu concorda. Agora a gente não concorda e daí já... Tudo parte de quem é teu público, né? Então, teu público vai definir qual que vai ser a tua estratégia, teu posicionamento, né? E depois do público, a gente vem, então, para comunicação. Posso até dar um adendo sobre isso? Claro. Vamos lá. Imagina hoje tu tem um público de pessoas, vamos lá, classe A. Certo? Classe A acima de 20 salários. Tu não pode se posicionar, por exemplo, que essa pessoa, de repente, vai num restaurante de classe média baixa, muito provavelmente ela não vai ir, ela vai numa classe social talvez um pouco mais alta, vai frequentar esses ambientes, né? E isso eu acho que é uma baita dificuldade também de às vezes entender esse público, né? É um belo de um erro estratégico, né? É a mesma coisa se tu fazer um evento, né? Eu quero buscar a classe A, né? Eu vou fazer evento num restaurante de bairro. Tipo, não é condizente, né? Essa pessoa não vai estar lá. E é uma dificuldade gigante, né? Porque às vezes vocês talvez devem sentir essa dificuldade, porque às vezes a empresa contrata vocês, né? E daí daqui a pouco essa empresa, talvez ela não saiba exatamente quem que é o público dela, daí então tem que fazer primeiro uma pesquisa para depois fazer o restante. A pessoa pensa em marketing digital, ela pensa em conteúdo. E, claro, é conteúdo. Mas o conteúdo, ele é o último, né? Ele é o fim, praticamente, né? Claro, a venda é o fim, né? Mas o conteúdo, ele é do meio pro fim. Então, ele começa com o público, seja no digital, seja no offline, de qualquer forma que tu for se comunicar, começa com o público. E um exemplo legal disso agora que me vem na cabeça também é, por exemplo, o McDonald's, né? Uma grande marca de fast food, o McDonald's. Antigamente, o McDonald's, ele era toda a comunicação dele, até as lojas, os PDVs, né? Que são os pontos de venda. Todos os PDVs deles eram para o público infantil. Né? A gente ia nas festinhas do McDonald's, né? A gente via o Ronald's muito, né? Hoje o Ronald's sumiu. Como que é o McDonald's hoje? Qual que é o posicionamento deles? Público adulto, né? Tu pode ver que o PDV, a loja hoje do McDonald's, as que já estão atualizadas, elas são pretas, né? Porque elas se conectam mais com o público adulto hoje. Em virtude de toda essa mudança dos hábitos alimentares infantis, que a gente vê uma onda, né, de mudança desses hábitos infantis para uma alimentação mais saudável. Então, o McDonald's, ele perdeu o público infantil, agora ele está se comunicando com o público adulto. Que tem a lembrança de quando era infantil. Também, tem a fidelização, né? Exato. Porque a gente já veio do infantil com o McDonald's e hoje o público do McDonald's é adulto. Vocês podiam falar mais um pouquinho disso, de posicionamento e reposicionamento de marca? Que eu acho que seria legal, porque já que entrou nesse assunto, né? Sim. Eu acho que tem uma frase que a Thay fala muito e que é muito da Match, que é: se tu não se posiciona, tu automaticamente tá se posicionando. Só que tu não tá conduzindo isso, né, da forma correta. É como uma cultura, né? Às vezes, minha empresa não tem uma cultura. Não, ela tem uma cultura, mas não foi tu que definiu ela. Né? E o posicionamento de marca também. Eu não tenho um posicionamento. Não, tu tem um posicionamento porque o teu público já te enxerga de uma forma, né? E qual o problema disso? Qual o problema de ter uma cultura ruim, hein? Porque ela é norteada pelas piores, vamos dizer, comportamentos, né, permitidos. Da mesma forma, então, as publicações e o marketing, né? Olha que loucura. E as empresas, elas mudam, assim como as pessoas mudam, elas mudam, né? A Wolf não vende o mesmo consórcio que ela vendia quando começou, por exemplo. Então, esse posicionamento também, ele tem que ser reolhado de acordo com aonde a empresa quer chegar, né? Então, definir aonde quer chegar e conduzir esse posicionamento para chegar nesse resultado. Então, se hoje eu vou vender um novo consórcio, como é que eu vou comunicar, como é que eu vou me posicionar como um especialista, como é que eu vou mostrar que eu sei o que eu estou fazendo e posicionar minha marca para isso. É diferente, né? Então, eu acho que esse ponto também é importante, que as empresas, elas têm que manter esse posicionamento atualizado e olhar para ele com certa frequência para ir, né, atualizando conforme o mercado muda, porque o mercado muda, o nosso produto muda. O comportamento do consumidor
consumidor muda. As pessoas mudam muito. Uma coisa, vamos lá. Vocês falaram de posicionamento de marca agora, certo? Mas tem inúmeras outras áreas dentro do marketing. Tem tráfego pago, tem, vamos lá, eventos. Se for listar, né? a gente Então vai... tem muitas áreas dentro do marketing. O que hoje vocês entendem como, vamos dizer assim, diferencial para empresas de pequeno, média, empresa de olharem para aquele caminho, para aquele canal, por exemplo. Vamos lá, posicionamento com certeza. Tráfego, sim, não. O que mais? Depende também, provavelmente, dos clientes, certo? Isso. O tipo de cliente. Do investimento também, né? Marketing é caro, né? Isso que dói. Isso que dói ouvir isso, ainda mais os empresários aí, né? Uma perguntinha boa, Pedro. Tenho 3 mil reais por mês. Quero vender muito. O que eu faço? Me ajude. Essa pergunta vocês devem ouvir com muita frequência. Aí eu sempre respondo com outra pergunta. 3 mil de investimento de mídia ou de investimento de operação? Né? Porque são coisas diferentes. Tudo, não tem nada. É tudo que eu tenho já limpando. Me faz vender que eu invisto mais. Com 3 mil, eu acho que tu começa com a operação. E aí tu busca conseguir resultado com aquele orgânico, que é o sem anúncios, né? E aí, conforme vai vindo as vendas, a gente indica reinvestir aí em tráfego pago, que é os anúncios, por exemplo, né? Então na prática, seria contrata um especialista de marketing para ele organizar tuas redes, tua posição de marca, tua imagem pessoal, tipo, mais ou menos isso. Com 3 mil, não. Né? Uhum. Com 3 mil, por exemplo, seria um custo, por exemplo, de um CLT, né, inicial, um assistente, vamos dizer, de marketing. E ele sozinho não vai conseguir fazer a operação. Uhum. E aí, vou ter mais 2 pessoas de marketing. 2 pessoas de marketing, se elas forem muito boas, elas conseguem fazer uma operação de conteúdo de uma rede social. Uhum. Né? Aí, quero fazer tráfego pago. Aí, dificilmente, já começa a aumentar a operação. É por isso que a gente brinca do marketing, né? Quero trabalhar SEO, né? Que é conteúdo, inbound marketing, que é blog, né? Até pelas habilidades, às vezes não é uma pessoa que vai dominar todas as habilidades, né? Essa é a vantagem de contratar uma agência, nesse caso, né? Exato. Que ela já vem completa. Eu sempre tento comparar, assim, trazer uma analogia, né? Para as pessoas entenderem essa questão de divisão de cargos dentro do marketing. A gente fala muito de médico, por exemplo, né? Tu tá com um problema nos olhos, né? Tu precisa de um oftalmo. Tu não vai no gastro, que ele não vai te dizer que remédio tu vai falar. Ele vai falar, não, tu vai no oftalmo. A mesma coisa se tu perguntar para um especialista de tráfego pago. Qual que é o melhor vídeo? Ou como é que eu gravo esse vídeo aqui? Muito provavelmente, ele não vai saber gravar o vídeo. Ele sabe dizer o que ele precisa para colocar lá no anúncio rodar, mas ele precisa de um videomaker, né? E aí entra essa divisão, né? Isso a gente ia falando de uma operação de digital, sim. Né? Se a gente tudo, né? Se a gente falar de uma assessoria de imprensa, se a gente falar de um endomarketing, né? Se a gente ir para eventos, né? Por exemplo, na HS Consórcios, quando eu estava lá no marketing da HS, a gente não tinha alguém do marketing da HS focado em eventos. Hoje existe uma pessoa focada em eventos da HS Consórcios. Então, um pilar dentro do marketing. E essa pessoa, ela subcontrata ainda outros profissionais para trabalhar para ela, né? Ela sozinha, na área de eventos, não consegue botar um evento a rodar. Ela vai contratar uma produtora, né? Ela vai contratar uma produtora de som, uma produtora de vídeo. Resumindo, o marketing é caro pra caramba. E aí é que entra... Marketing de alto nível. Né? Exato. Daí eu queria entrar numa linha de raciocínio agora, se vocês me permitem. No meu firme. roteiro aqui da minha cabeça. Que eu vejo que é essa dificuldade hoje do entendimento do marketing, né? Porque a gente coloca o marketing todo num saco, como se fosse, toma aqui o marketing. Mas ele é muito mais complexo e mais caro. E aí as pessoas pensam, eu vou contratar uma pessoa de marketing ou eu vou contratar uma agência de marketing e o meu problema vai estar resolvido. Não vai estar resolvido. Vai resolver uma parte. Uma parte, né? Até porque... Mas todo esse ecossistema de marketing, por exemplo, vamos colocar aqui o McDonald's, já que a gente está falando de McDonald's. O McDonald's Brasil, aqui no Brasil, no caso, ele tem 3 agências de marketing que atendem o McDonald's.
mais um setor de marketing para atender a marca do McDonald's. Então, assim, imagina o custo dessa operação, né? Sem contar o custo de mídia também que eles investem. Então, a operação, ela é cara e complexa. Então, tudo vai depender também do porte da empresa. Exato, esse é o ponto. Hoje, falando de uma empresa pequena, um exemplo, uma empresa, vamos dizer, hoje vocês atendem várias empresas pequenas e grandes, eu acredito, né? O que é hoje, como é que vocês atendem uma empresa de pequeno porte hoje? Para as pessoas entenderem o que é feito, o que vai mudar, né? Porque quando a pessoa contrata uma agência, ela quer alguma mudança dentro da operação, né? Até deixa eu fazer uma pergunta antes disso, pode ser? Claro. Eu tenho um grande problema com pessoas que prometem coisas e não cumprem. Mas, assim, é um problema muito grande com isso. Eu tenho esse problema também. Mas o marketing também. E assim como existe isso na nossa profissão, a gente vê gente prometendo coisa e não cumpre, no marketing, atualmente, eu vejo muita gente prometendo coisas absurdas. E isso até me indigna por causa que, tipo assim, cara, eu sei que tu não vai me entregar, por que tu tá me falando essa coisa? Cara, me fala o que tu consegue me entregar, então. Como é que é isso? Existem promessas milagrosas que realmente acontecem? Vamos lá, por favor. Vou responder primeiro a pergunta do Maurício, depois... Não existe fórmula mágica, não existe, muitas vezes, como tu prevê exatamente o resultado que tu vai ter na ponta. É um processo, e esse processo ele tem uma estratégia, ele tem um planejamento, mas ele também tem que ser ajustável, né, a longo prazo. Então, ele é um processo que tu vai olhando. Acho que a rede social trouxe muito isso, com essa questão de seguidores, engajamento. Eu vou... posta tal coisa, eu vou te dar a dica certa e tu vai atrair, tu vai viralizar um vídeo. Não existe como saber se um vídeo vai viralizar ou não. É uma coisa que a gente não controla, não existe um controle. Então, existe muito, infelizmente, nessa parte do marketing, essa promessa de que as coisas são fáceis, que é só fazer tal coisa, que é só que existe toda uma construção. Normalmente, a pessoa que atingiu esse resultado, ela tem toda uma construção por trás que ela não tá mostrando. Ela tá mostrando a fórmula mágica e o bonito, e não tá mostrando o bastidor e muitas outras coisas. E normalmente eles usam um desvio padrão para determinar isso, né? Uma exceção, um caso específico de alguém que botou um vídeo lá que explodiu usando tais falas lá, as pessoas tentando replicar, não dá. Né? Então foi uma exceção que aconteceu, né? E elas usam isso muitas vezes agora para definir que é daquela forma. Né? Isso é um erro muito grande. E nesse sentido também de viralizar, né? Volta o princípio, né, do marketing de público. Porque às vezes tu viraliza um conteúdo e tu alcança pessoas que não te interessam para vender. É diferente de tu ser um influenciador digital que tu é pago por marcas para que tu faça propagandas ali no teu Instagram e tu alcance o maior número de pessoas para essas marcas. Diferente de eu ter um produto e tenho um público específico. Se eu viralizar, pode ser ruim pro meu perfil, porque eu vou atrair pessoas que não vão comprar o meu produto. Então, volta a questão de público. É melhor atingir 10 mil pessoas que não são as que eu quero ou 1.000 pessoas que vão comprar de mim, né? Então, ou que seja 100, né? Que seja... Desde que seja o público-alvo. Sim. Até voltando, assim, aquela pergunta do que fazer com 3 mil, eu acho que tem um ponto, minha parte administrativa financeira. Eu tô encurralando, não tá saindo a resposta, hein? O meu administrativo financeiro tá aqui se batendo, mas assim, eu acho que as empresas, elas têm que pensar nesse investimento a um prazo, né? Então, tu não vai investir 3 mil esse mês. Eu tenho 3 mil, vou investir, vou resolver minha vida. Não vai. Tu tem que fazer... Mas tem gente que promete isso. Não vai entregar, né? A verdade é essa. Quem promete isso é as pessoas que querem jogar o cliente pra dentro, né? Vamos supor, agências, não são todas que fazem isso, né? Mas algumas agências ou profissionais autônomos de tráfego, de marketing, prometem isso porque eles querem um fluxo de clientes de entra e sai, né? Daqui a 6 meses a Wolf vai sair, mas vai entrar outros, por exemplo. Não é uma empresa de marketing, isso sim uma empresa de venda, né? Isso. Verdade. É isso, no fim das contas é isso. Ou vai te vender um curso, mas daí... É verdade, boa.
Então, a empresa ela tem que pensar a longo prazo e disponibilizar uma verba a longo prazo, uma verba total. Assim como muitas vezes a gente tem que fazer um investimento antes de ter, por exemplo, numa sede física, porque vai fazer a diferença na venda. As empresas também têm que pensar que elas vão, daqui a pouco, ter que pensar no montante e distribuir ele 6 meses, 1 ano, porque o resultado do marketing ele não vem do dia para a noite, né? Então, isso vai fazendo a construção. Então, eu tenho 3 mil, eu vou começar daqui a pouco melhorando ali a minha parte de identidade visual e marca. Daí, depois que eu for avançando um pouquinho, ainda com a mesma verba, sem ter grandes resultados ou sem ter um retorno ainda, porque está sendo construída essa história, eu vou investir aqui num material X, num vídeo institucional da minha empresa, e assim vai se construindo. Vou começar a fazer o conteúdo, daí lá na frente já vou botar uma verbinha, e assim tu vai crescendo aos poucos, mas esses 3 mil, eles têm que ser pensados num prazo... De longo prazo. De médio e longo prazo, pelo menos, até começar a efetivamente vir um resultado. Isso é uma dor de muitas empresas, né? Muitas vezes eles têm só esses 3 mil, mas eles precisam ajeitar a marca, eles precisam começar, vamos dizer, um trabalho, de repente, de sei lá, marketing, né? Fazer algum vídeo, que eu acredito que seja barato, não precisa no próprio Instagram, né? E isso eu acho que vocês conseguem ajudar muito bem, né? Nesse aspecto. Porque tem gente que tem essa dor, não tem esse conhecimento, né? Entendeu? E ali vem as empresas de marketing para ajudar a posicionar isso, a organizar isso para essa pessoa. E muitas vezes com pouca verba, claro, não um pouco a ponto de não conseguir fazer nada, né? Mas a pessoa vai conseguir, sabe, fazer alguma coisa, né? Eu sempre entendo que tem melhoria. Sempre vou contratar um profissional para fazer tal coisa, alguma melhoria ele vai me trazer, né? Isso é importante para o público hoje que não tem marketing ainda entender isso, né? Cara, tem melhorias que são intangíveis, né? Que a minha marca vai ficar mais presente. Eu não tenho como tangibilizar isso de forma simples, né? Eu tô vendendo mais, mas eu não sei por quê. Muitas vezes é por causa da marca. Tu entendeu? Muitas vezes o cara tá lá com uma camiseta da empresa com um logo legal. Ele não entende que ele vende mais por causa disso, entende? E isso vai longe, né? Hoje, tu organizou, de repente, o Instagram do cara. Organizou lá, botou a foto no lugar certo, analisou o negócio, ele tá vendendo mais por isso. Só que ele não consegue atribuir a isso, porque ele não tá analisando os dados e é difícil de qualquer forma, né? E por muito tempo a gente sofreu disso. A gente não entendia o quanto uma marca forte, o quanto um Instagram legal, o quanto um uniforme massa, isso fazia ganhar credibilidade e trazer venda, né? Eu ia chegar nesse ponto. Antigamente, tu conhecia uma pessoa e dava o cartão de visita, né? Dava um vendedor ainda, vai dar um cartão de visita. Bem era um panfletinho, porque o cartão era caro, né? Já dá pra muita gente. Mas é mais ou menos por aí. Tu dava um panfleto, dava um cartão de visita e a pessoa tinha o teu contato lá e era isso. Hoje, todo mundo troca Instagram. Então, o teu cartão de visita é a tua rede social. Exato. Então, se tu tem uma rede social legal, ela chama atenção, te passa credibilidade, talvez até mesmo autoridade. E daí entra muito daí do conteúdo, eu acho que acaba sendo colocado, que era uma outra pergunta que eu ia chegar agora. Tem algumas pessoas que posicionam de uma forma, tem outras pessoas que posicionam de outra, e eu queria saber a opinião de vocês, até porque eu nunca, mesmo em casa, eu acabei nunca perguntando isso, tá? Então, vamos lá. Hoje, quem detém o conteúdo, normalmente, vamos dizer, um conteúdo bacana, quantos anos tu tem de consórcio? 12, 13. Tá, 12 anos de consórcio. Se hoje a Andrea e a Tairine vier fazer um trabalho dentro da Wolf, vamos dizer assim, e tipo assim, sem o conhecimento tanto na questão de consórcio, com o conhecimento quem tem é tu sabe como atrair o cliente, como vender. Se de repente não tem essa conexão muito bem feita, muitas vezes pode ter problema na questão de, tipo assim, não conseguir entregar um conteúdo de qualidade. E até onde essa questão, por exemplo, agência, conteúdo, agência, porque às vezes também tem essa relação, a agência vai pegar, só que a agência não vai conseguir, às vezes, entregar um conteúdo de qualidade se as pessoas responsáveis pelo setor não conseguir tirar o tempo para fazer isso e ter o penso junto, eu acho, né? Então, vocês podem falar um pouco mais sobre isso? Claro. A parte de conteúdo é engraçado, assim, porque para nós, como a gente faz isso há bastante tempo, é um pouco automático no sentido de... Hoje a gente tem indústrias
sei nada sobre operação de indústria, no sentido do ferro, o que acontece lá, mas a gente consegue gerar um conteúdo porque a gente tem que entender primeiro quem é esse cliente e o que ele precisa fazer. E às vezes até saber um técnico demais não vai conseguir vender para o cliente, não é o técnico, né, que vai conseguir performar a venda. Mas é importante que tenha um alinhamento, né? A gente, como agência, a gente vai conseguir transmitir o que a empresa quer passar. Então, através né, transmitir os valores, transmitir o produto, transmitir a visão da empresa sobre aquilo, através de uma comunicação que faça sentido com as técnicas necessárias para a rede social. Mas tem que ter essa junção, porque se a gente não tiver informação, a gente não vai conseguir dar andamento, mas a gente também vai muito atrás da informação para conseguir gerar esse conteúdo no final, né? A gente tem um desafio, muitos clientes, eles têm nós, agência Match, como marketing deles, e somos, né, somos parte do marketing deles, e eles não têm um profissional de marketing. Por exemplo, na Wolf a gente tem uma equipe, né, tem a Carla, tem a Tarek, que auxiliam nesse processo. E a gente tem clientes que eu falo direto com o Maurício, direto com o Pedro, e eles têm inúmeras outras questões, né, para trabalhar dentro da empresa de gestão. Mas a gente, como agência sozinha, gerando conteúdo sem esse reporte do cliente, não dá certo, não dá resultado. Então, é um trabalho de equipe, né? Empresa, agência, alinhados para aí sim gerar um conteúdo realmente de valor. No tráfego pago, uma coisa que a gente percebeu também na nossa vivência aí de todo esse tempo a gente se posicionando, então buscando isso, né, a venda online, principalmente os site sales, a gente percebeu que o marketing, ele traz o leads, né? Claro, quem é a persona, né? Quem é o cliente que a gente está buscando, qual o perfil dele, né? Isso através de conteúdo, a gente busca isso, posicionamento de autoridade no segmento. Só que o que a gente percebeu muitas vezes, daí sempre eu percebo que muitos corretores, muitas empresas de venda fazem, tudo é culpa do marketing, né? E a gente começou, não tá vendendo culpa do marketing, leads é ruim. Daí eu vejo, cara, os vendedores falando isso, né? É que o leads era ruim, e muitas vezes não é. E eu atribuo que não é isso, entendeu? Até por sinal. Muitas vezes Não, e eu notei isso olhando, sabe? A sede de um SDR, de um closer, né, que seria de um vendedor, então, quando tu dá abundância para ele, tu vai dando leads, muito leads para ele, cada vez ele vai sendo mais seletivo. Então, ele deixa de perder o esforço de fazer um cliente que está em cima do muro converter a compra. E começa a querer só quem compra. Quem já está pronto, né? Exato. E cada vez isso é mais difícil. Entendeu? Então ele vai começando a ser mais seletivo e começando a gastar mais leads para menos vendas. Entendeu? E isso começa. E é uma coisa comercial, que não é do marketing isso. Isso é uma coisa de comércio. Tem uma questão do lead quente, né? E do lead frio. Sim. Só que nem sempre vai ser todos quentes, né? Sabe qual que é um problema com relação a isso, que eu acredito que seja também? Tem muitas empresas que têm um comercial, mas não tem um processo muito bem definido do comercial. E daí, quando cai no processo, tu não tem, vamos dizer assim, uma métrica de cada etapa, tu não consegue ver exatamente aonde que está se perdendo o lead. E daí se tem essa impressão de que o lead é ruim, mas quando na verdade é falta de cadência, falta de uma série de situações que às vezes não é culpa do marketing, ou às vezes até pode ser culpa do marketing por não ser a persona certa, também pode ser, né? Mas isso depende muito. E às vezes, vamos lá, será que é culpa do marketing ou será que também é culpa do conteúdo? E será que quem fez o conteúdo foi o marketing? Daí tem essa relação também. Essa guerra, né? Então, assim, já falando um pouco sobre isso, essa briga comercial e marketing, como é que é? É uma briga de anos, né? Eu gosto de comparar essa briga, né? Porque, na verdade, temos que trabalhar juntos para ter o resultado. Eu comparo muito com o arquiteto e engenheiro, né? Os arquitetos e engenheiros que estão ouvindo aí vão se identificar. O arquiteto bota a culpa no engenheiro, o engenheiro bota a culpa no arquiteto, ou quando as coisas dão certo, o arquiteto diz que foi o projeto dele e o engenheiro também. Mas o arquiteto, por exemplo, ele não consegue seguir um projeto sem a assinatura do engenheiro, né? E eu comparo isso ao marketing e vendas. O marketing, ele gera demanda. Então, quando a gente promete que o marketing vai vender, a gente está prometendo uma coisa que não depende só do marketing, depende do comercial e das vendas da conversão,
né? Então, o marketing é o meio e a venda é o fim. Eles precisam estar casados e alinhados para que dê certo. E que tenha consistência no resultado, né? Às vezes a gente tem casos de que vende um mês e não vende no outro. Por quê? O que mudou? Será que mudou um processo no marketing ou mudou um processo nas vendas, no comercial? Então, e tudo gira em torno da comunicação do público, né? A comunicação, o conteúdo, a gente falando de digital aqui, conteúdo, né? Comunicação, público. Essa questão de tráfego pago, vou emendar outro assunto aqui. Tráfego pago. O tráfego pago é uma polêmica, né? E ele gira em torno, de novo, também de público e comunicação. A comunicação sendo o posicionamento de marca, né? Às vezes a gente escuta muito no tráfego pago pessoas falando assim, consiga público da classe A de tal forma lá no gerenciador de anúncios, né? Tu consegue colocar aqui que a pessoa viaja com frequência ou que a pessoa consome produtos de alto valor em e-commerce, né? Mas a comunicação, o teu posicionamento é que vai definir e se conectar com o teu público, né? Então, se o teu público tá errado, a maioria das vezes não é o problema no gerenciador de anúncios com relação ao tráfego pago. É com relação ao teu posicionamento e comunicação. Tanto que tem campanhas que a gente faz de tráfego pago, de anúncios para construtoras de alto padrão, que são apartamentos aí de 4 milhões em Porto Alegre a unidade, que a gente coloca, por exemplo, né, um público aberto. Né? A gente trabalha com um público aberto, só colocando idade, e vem leads qualificados. Por que isso acontece? Por causa da comunicação. Claro que no mercado imobiliário fica um pouco mais fácil tu mostrar o teu posicionamento, a tua comunicação, porque tu tá mostrando um empreendimento de alto padrão, né? O público classe B, classe C, ele vai olhar e ele já vai, eu não vou preencher esse formulário, não é para mim. Então, a comunicação, o posicionamento, ele é um pouquinho mais fácil. E ele vai mais longe, né? Eu acho que fica um desejo maior para a sociedade, né? De repente, daquele empreendimento, porque se tu pega aquele... só de repente larga só num nichozinho, ninguém mais enxerga aquilo, né? Só aquele nicho, né? Eu acho que quando tu abre assim pra tudo, até ele corre mais rápido, acho, né? E o que eu queria concluir disso tudo é a importância da tua comunicação e do teu posicionamento. É isso que vai fazer tu te conectar com o público certo. Se tu tá tendo leads desqualificado, dá uma olhadinha na tua comunicação, dá uma olhadinha no teu posicionamento. Quem é que tá se conectando com o que tu tá dizendo, né? Com o que tu tá mostrando. Isso é uma frase legal, né? Como é que é? O entendimento, né? Ele é 100% responsabilidade do comunicador, né? Então, na verdade, é a pessoa buscar entender o que a outra pessoa tá entendendo, o que o outro lado tá entendendo lá. Se estão achando que é outra coisa, é dizer que tá te comunicando errado. Não é a pessoa que não, a pessoa é tonta, como é que clicou ali? Não, ela achou que era, entendeu? Então, essa comunicação que faltou, falha, né? Essa falha, que é o quê? Tu não tá comunicando que deveria estar comunicando naquele momento, né? E tem que ser aliado, né? O marketing e as vendas tem que ser aliado. Porque, por exemplo, a pessoa que está vendendo, ela vai conseguir exatamente nos trazer esse retorno. Eu recebi aqui um retorno que... Enfim, o produto parece caro e por isso a pessoa não entrou em contato e não seria o caso, por exemplo, né? Um produto baixa renda, por exemplo. Tá parecendo caro demais. Então, o comercial que tá na ponta, ele também vai conseguir ajudar a passar essa comunicação que ele tá, né, essa visão do público de como tá sendo. E eu acho que também existe uma coisa que as empresas esperam muito esse resultado da venda. E às vezes o resultado, né, do marketing, ele tá no número de visitas geradas, isso vai ocasionar a venda, claro que daí a gente tá falando de vários produtos, que nem quando a gente fala de mercado imobiliário, tu não vai procurar um apartamento, a não ser que tu esteja muito desesperado, tu não vai procurar um apartamento hoje, vai entrar em contato, vai fechar esse mês. É uma venda que demora para acontecer, ela é construída a longo prazo, né? Então, às vezes, esse resultado vai ser de números de visitas que a gente conseguiu gerar no empreendimento, num produto de alto padrão, por exemplo, para converter em uma venda, né? Lá que daqui a pouco vai acontecer daqui a 6 meses, por exemplo, porque é um público muito específico. Então, acho que esse resultado também de olhar para outras pontas além só da venda, claro que a gente sabe que a venda é importante, o marketing é feito para vender, para gerar resultado financeiro, tem né? Que ter ROI, né?
Tem que ter ROI. Mas existe esse outro tipo de... Existe um ROI que pode ser considerado não especificamente no ROI da venda, do número da venda, mas, por exemplo, um aumento de faturamento de ano a ano. Ele é um dado que tu consegue analisar, que daqui a pouco vai te mostrar que teu marketing está dando resultado e está melhorando, e vai te trazer um ROI, mas um ROI mais geral do que um ROI específico de... botei tanto em tráfego pago e vendi tanto. Até para conseguir contratar um bom profissional, muitas vezes, o marketing fez. Isso é muito interessante, você entendeu? Exato. Tu tá lá bem posicionado, tua marca tá aparecendo toda hora, tu contrata um bom profissional por essa razão. Até falando... Só que e tu tá buscando vender, tá criando desejo nas pessoas de trabalhar na tua empresa. Até falando nisso, quem não conhece na região o Grupo Wolf? Hoje, ó, em São Leopoldo, principalmente, todo mundo conhece, né? São Leopoldo, Novo Hamburgo, ali nessa região aqui, pelo menos próxima, todo mundo conhece. Olha para os lobinhos e já sabe de onde que veio. Exato. E isso, claro, muito mãozinha dessas moças aí, né? Um erro muito... Coisa que tá me vindo na cabeça, coisas assim que eu vejo de anúncios, né? De muitas agências por aí. E não é que é um erro, é um desalinhamento com o comercial, né? Muitas vezes tu vai lá, principalmente consórcio, tu vai lá e bota uma casa. Daí tem um crédito embaixo. Cara, o que é a primeira coisa que a pessoa enxerga? É a casa. Por aquele valor de parcela. Entendeu? E dela, eu quero essa casa. E ela vai lá e preenche. Só que o cara que tá recebendo, não tem problema. Entendeu? Recebi o leads, vou ligar pro cara. E pra mim, o cara tem que saber que é um consórcio. O problema é esse desalinhamento lá com o consultor de venda. Ele vai ligar dizendo, é um consórcio. Não, achei que era imóvel. E ele não tá preparado para converter essa objeção. E mostrar pra pessoa, de ir mais longe na conversa. E isso não é a culpa do marketing. Tu entendeu? Porque, então, muitos tentam, vamos dizer, captar audiência botando a imagem, né? Mas lá do outro lado não tá preparado para converter isso. Cara, tu entende que a pessoa vai buscar a casa. O que tu vai dizer para ela, para mostrar para ela que tu tem o crédito mais barato, como é que tu vai fazer isso aí, né? Isso é um desalinhamento com o marketing também que acontece muito. Que gera aquela expectativa em cima do marketing, mas é um desalinhamento só da parte comercial, de novo. Eu tô puxando bastante comercial que eu notei ao longo do tempo que a grande maioria dos problemas era comercial. Entendeu? E não do marketing. E um pensamento que eu tinha diferente antes, né? Antes eu dizia que... O problema era do marketing. Que era o problema do marketing. Né? Que bom. Entendeu? Então tu vai amadurecendo, vai percebendo, por isso que eu tô falando isso, para poder acelerar de repente, esse processo de muitas pessoas que estão ali atirando para cima, mas não tá olhando pro seu negócio. É mais fácil olhar pro vizinho do que olhar pro outro lado que olhar para si mesmo, né? Então, mais com esse intuito que eu tô falando isso. Né? Essa parte da qualificação do lead, a gente sempre fala. Todo mundo, quando contrata agência, quero anunciar, quero fazer tráfego pago e quero muitos leads. Tu quer muitos leads frios ou tu quer muitos leads de qualidade? Será que é melhor ter 500 contatos ou ter 50 que vão converter e que estão mais fáceis de converter, né? O lead tá caro. Depende. Se tu fechar a venda, e a gente vai ver, né, daqui ao decorrer do tempo, esse lead não vai ser caro. Ele vai ser caro se ele... Dando o exemplo daquela unidade de 4 milhões, né? Será que não vale a pena um lead caro para converter uma unidade dessa, então, né? Uma unidade de 4 milhões, um lead vai custar R$200. É muito barato, né, se tu for ver. O leads... Trazendo uma média aqui, né? Um lead de uma unidade no mercado imobiliário em Porto Alegre de 4 milhões, tu vai pagar uns R$200 nesse lead. Só que tu precisa de vários leads, né? Pra conseguir converter. Às vezes tem bala na agulha essa gente aí, né? E trazendo essa questão da verba, me deu um insight agora com relação aos 3 mil, né? Fiquei na cabeça dos 3 mil de investimento em marketing. Apavorada. E com o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele já é um mercado mais maduro com relação a marketing, né? Principalmente nas capitais e enfim, aqui a gente está vendo um movimento já também caminhando para isso. Mas já é um mercado mais maduro com relação a marketing, então eles já colocam no planejamento financeiro daquele empreendimento, no VGV, que é o valor geral de vendas, eles já colocam, estipulam 1% para marketing, 2% para marketing. E quem paga essa verba é o cliente final. Né? E pensando nessa lógica, na operação de marketing de verba e das empresas, as empresas têm que prever essa verba de marketing dentro do seu valor de serviço, dentro do seu valor de produto. Que é reinvestimento, né? Isso é uma coisa que a gente analisou já também bastante, que
sempre atribuir, eu tive tanto de faturamento bruto. Quantos por cento vai para o marketing disso aqui? Que é um investimento, né, o marketing, né? É um investimento que tu vai tangibilizar ele conforme indicador, né? Mas isso é uma coisa que poucos fazem, né? Eles botam lá 3 mil de marketing, um exemplo, né? Depois vende um monte, não bota mais nada. E daí quer vender de novo. Pode ser que aquilo ali foi um acaso que aconteceu, entendeu? Foi uma sorte. Mas ele, de vez dele... Quando isso aconteceu, investe agora proporcional ao retorno que tu teve. Que agora tu vai crescendo, né? Eu acho que quanto mais receita tu tem, mais tu deve investir em marketing, que mais rápido vai crescer. Tu vai acelerar o crescimento. Se foi o marketing ainda que te trouxe essa venda, né? Como a gente está indo pro final do nosso podcast... mas tem mais coisas no meu roteiro. Talvez por uma segunda vez, mas vamos lá, tem mais alguns minutinhos, vamos lá. Eu queria que vocês dessem dicas para pessoas que estão querendo começar mais, olhar para essa veia do marketing. Tipo assim, empresas, pessoas autônomas. Tem um passo a passo, vamos dizer, tem talvez 3, 4 passos ali que são meio que obrigatórios a serem feitos. Às vezes as pessoas querem começar agora e já serem creators, né? Se quiser até fazer um paralelo com os creators, também seria legal. Mas, tipo assim, como começar? O que fazer? Claro que, tipo, contratar uma agência é muito interessante, mas tem pessoas que não vão ter aquele capital, talvez, para começar. Quais seriam as dicas que vocês dariam para essas pessoas, pelo menos, começarem? Porque, vamos lá, começar a ver que deu resultado, vai querer contratar um profissional, talvez, interno, ou contratar uma agência, isso também depois a gente pode perguntar, mas... vamos lá, quais seriam as primeiras dicas? Eu gosto muito de pensar no fazer o básico bem feito. Às vezes as pessoas olham para o marketing, olham lá para a empresa que já está correndo há muito tempo, né? Fazendo marketing há muito tempo e querem se comparar a ela e fazer coisas que, se a pessoa fizer o básico bem feito, ter uma constância, né? Ter a frequência, quando a gente fala de redes sociais, a frequência ela é muito importante. Eu acho que o empresário também, quando a gente fala de pequenos empresários, eles... Como tu vai ter que fazer o financeiro, tu vai ter que fazer o comercial, tu vai ter que fazer outras áreas além do que, né, da área da tua empresa, assim. Então, é entender o que tu tem mais facilidade e aonde tu precisa contratar, né? O que eu posso fazer... Por exemplo, eu não sou designer, então daqui a pouco tu pode gerar o conteúdo e contratar uma pessoa que vai fazer só os teus posts. Não vai pensar estratégia, tu pode pensar estratégia, mas tu pode contratar alguém que vai trabalhar a tua marca, né? Então, eu acho que é focar nisso, entender aonde tá tua maior dificuldade que tu precisa contratar fora, fazer o básico bem feito com frequência. E falando de redes sociais, eu acho que as pessoas pecam muito no básico, de novo, de um perfil bem feito, de uma foto que faça sentido, de uma bio, de uns destaques arrumados, né? Então, ter essa primeira cartão impressão, de visita. É o teu cartão de visita, a pessoa vai bater o olho ali, e é uma coisa que tem que ser reolhada, assim como a marca muda o posicionamento, daqui a pouco o teu destaque tá desatualizado, daqui a pouco... não. Então, isso também tem que ficar... Olha que tu tá falando pra mim essas coisas aí. Não sei como é que tá, mas a gente pode fazer uma análise. Fazer uma análise. Como é que eu posso te dar uma consultoria? E aí, voltando na questão do público, sempre bato na tecla do público, tudo isso que a Déia falou, né, concordo, super coerente. E o público vai definir também qual é o teu canal, que às vezes a pessoa quer investir no Instagram, mas o teu público tá no YouTube, ou o teu público tá no LinkedIn. Poucas pessoas olham para essa rede, a gente tem alguns clientes que tem vendas B2B, e a gente trabalha mais forte o LinkedIn do que o Instagram. Então, tem esse tipo de análise também, que vai depender do teu público. E dependendo do que tu vai ter de investimento de tempo e de verba para aquela mídia. Porque não adianta, eu quero estar no Instagram, eu quero estar no YouTube, eu quero estar no TikTok, eu quero estar no LinkedIn, mas e tempo e dinheiro para todas essas mídias, né? Então, direcionar qual é o meu canal. Antigamente, a gente olhava, será que o meu público tá na Globo? Será que o meu público... Não, hoje será que o meu público tá no TikTok? Será que o meu público tá no LinkedIn? Onde é que tá esse meu Pode público? falar um pouco mais sobre isso? Tipo, canais, tá? Cada canal, ele normalmente tem um porquê daquele canal. Falar um pouco dos principais canais hoje, Instagram, Facebook, por mais que tenham muitas pessoas que não usam, outras tantas usam, eu acho que é muito faixa etária de idade, provavelmente. Tem questão de TikTok, tem questão, vamos lá, YouTube. Falar um pouco sobre esses canais e o porquê de cada canal, né? Eu acho que é legal também. Muito bom.
O Facebook, a gente brinca que o Facebook não morreu, né? A gente acha que o Facebook morreu, mas o Facebook não morreu. A gente tem cliente que converte no Facebook, inclusive. Mas aí entra de novo a questão, eu tô sendo repetitiva falando de público, né? Mas tudo sempre gira em torno disso. Então, o Facebook, ele tem um público mais classe C e um público mais, não é mais velho que a gente diz, mais experiente, né? Um público 50 a mais e classe C, né? O Facebook. O Instagram, ele já foi mais jovem, o Instagram. Hoje ele já tá um público... né? Um pouquinho mais velho também já está usando o Instagram. Hoje, marcas que trabalham com o público de adolescentes, pré-adolescentes, é TikTok, né? Então, o TikTok hoje está aí mostrando isso. É uma rede que não existe mais a dúvida de que ela vai se consolidar, né? Ela já se consolidou. O TikTok já é uma mídia usada em várias empresas, e marca pessoal, e influenciadores digitais. Muitos usam o TikTok. Mas ainda é um público predominantemente pré-adolescente, adolescentes. E a gente vê um movimento de que pode acontecer, né? De o TikTok virar o Instagram. Antigamente, a galera, né, saiu do Facebook para ir pro Instagram porque, minha mãe fez um Facebook e eu vou pro Instagram. Porque ela não tá. E esse movimento tá acontecendo no TikTok. Minha mãe tá no Instagram, vai ver meus stories, vou pro TikTok, minha mãe não tá lá, né? Então, a tendência é que a gente veja um comportamento do Instagram atual hoje, daqui a talvez poucos anos, no TikTok. Então, quem não tá no TikTok, prepara o teu terreno lá, porque a tendência é virar Isso é interessante, eu ia falar tendência de marketing. Eu queria uma outra pergunta. TikTok e Instagram, eles são as próprias redes sociais se vendem de uma forma diferente. E, tipo, eu sou uma pessoa que conheço bem pouco sobre isso, e eu queria saber um pouco mais. Vamos lá. Ali, não adianta hoje, por exemplo, tu ir pro TikTok e tu querer ser um influenciador, porque muitas vezes tu vai ter um monte de gente, mas não vai estar te vendo toda hora. Pelo menos é o que eu entendi, mais ou menos é isso. Cada vídeo, ele é independente do que os seguidores, é uma coisa assim, né? Isso? Sim. Ele entrega mais, né, para diferentes públicos. O Instagram é o teu público algoritmo. Que recebe... o algoritmo, ele é um pouquinho diferente. No Instagram é o teu público que recebe as tuas postagens, e no TikTok ele tem bem mais referências, que se chama, né, de coisas que talvez tu vai gostar. Um pouco parecido com o Google. Nem vou entrar agora nessa questão, que daí vai ser mais uma história, né? O Instagram também, ele te dá ferramentas para que tu trabalhe esse cliente, esse usuário dentro da tua rede. Então, ele tem o Stories, que vai engajar a pessoa na tua rotina. Ele tem o tipo de publicação. Então, o comportamento do usuário normalmente ele recebeu o conteúdo, ele gostou, ele vai entrar nessa página e vai seguir essa pessoa e vai continuar acompanhando ela e recebendo. O TikTok, não. Ele tem um algoritmo, até acredito assim, mais específico. Parece que ele sabe mais o que tu gosta de assistir, tanto que é uma plataforma que se tu entra, tu fica lá rolando os vídeos, tu não sai mais, né? Diferente do Instagram, que às vezes tu, agora começou a aparecer sempre a mesma coisa, já não quero mais ver, né? Vira um dopaminérgico. E no TikTok é engraçado, assim, mas as pessoas normalmente não lembram o nome. Então, o teu conteúdo, ele não necessariamente vai fixar o teu nome na cabeça. Então, as pessoas têm... É um tipo de conteúdo, apesar da gente ter os Reels que foram criados para tentar competir com o TikTok, o conteúdo do TikTok, ele é diferente. Normalmente, ele é feito numa construção de várias etapas. Tipo, a pessoa conta uma história em vários vídeos, de parte 1, parte 2, e vai envolvendo esse público para que ele vá pro perfil, porque senão ele não vai. Então, acho que tem essa movimentação diferente, assim. Ele tenta entregar mais pra pessoa o que ela gosta de ver, independente de quem seja. Isso que é legal. Me falaram alguma coisa com relação, acho que foi até a Tairine, a gente tava indo para um restaurante, ela procurou, em vez de procurar no Google, ela procurou no TikTok. O TikTok, ele já ultrapassou o Google em buscas na internet, né? Hoje, as pessoas, a maioria, ao invés de buscar no Google, eu quero um restaurante, eu quero um hotel, eu tô pensando em coisas mais lazer, né? Que é o que a gente normalmente quer buscar, né? As pessoas estão buscando mais hoje no TikTok.
Essa loucura, questão... né? Isso a pessoa não sabe, E né? parece estranho pra nós, ou É. pra pessoas, né, que não estão tão acostumadas a usar o TikTok, mas ele é um baita Eu buscador. olhei ela fazendo isso, eu fiquei apavorado. Eu fiquei assim, como assim? Vai aparecer agora um vídeo de alguém comendo ela assim? Deu, pá, que loucura. E depois vai aparecer outro. Essa questão de tendências, né, de canais de marketing, por exemplo, que o Maurício levantou, que eu achei bem pertinente, que as tendências de canais de marketing eu apostaria muito hoje no YouTube, né? Eu vejo, assim, que, claro, já né, também é uma rede que já tá há quanto tempo já no mercado. Mas eu vejo que vai dar um boom de YouTube aqui nos próximos anos, porque a TV hoje, ela virou YouTube, né? O que as pessoas olham na TV? Elas olham o YouTube, elas olham Netflix, né? Streaming. Então, a tendência é que a gente tenha cada vez mais programas dentro do YouTube. E tem vários famosos que hoje em dia eles não têm um horário na TV, né? Tipo, eles perderam... Enfim, né? Perderam um horário lá nobre na TV, não tem mais programa, nenhuma emissora chamou. Eles estão criando seus programas de TV dentro do YouTube. O Casé TV? A Globo Velho vai pra banho, então. Tem muita... Tem a questão do rádio que ia morrer e não morreu. Então, eu também tenho essa questão de que a TV não vai morrer porque ela também tem o seu público, né? E se tu for ver o público mais classe C, mais classe D, classe E, eles ainda olham mais TV. E a TV tá tentando buscar esses influenciadores também, né? Então tem grandes influenciadores que a TV tenta buscar para conseguir trazer essa referência de visão e fazer com que as pessoas assistam. Então pegar essa pessoa que já é muito conhecida, que já tem um alcance gigantesco e trazer ela para apresentar um programa, por exemplo, né? Falando de tendência, a gente tem toda a inteligência artificial, né? Hoje, o que hoje ela ajuda? Como é que ela funciona aí no marketing? Hoje essa nova ferramenta tá cada vez pegando mais, né? Ficando mais conhecida. Quer falar? Ela, a Tairine quase não gosta de falar, né? Eu gosto... Mas ela adora esse assunto, é que ela adora esse assunto. Não, é que esse assunto, eu vejo que na parte de marketing é um assunto que a gente já vinha trabalhando e não se chamava de inteligência artificial. Eu comparo muito com o metaverso, né? Se falou, teve um boom do metaverso, agora não se falou mais tanto em metaverso. E o pessoal que é dos gamers, né? Até um mercado que já superou o mercado de filmes, né? Já superou o mercado de música, o mercado de games, né? E quando tu fala em metaverso no mercado de games, eles ficam assim, como assim? Se games... Só metaverso. Uma coisa, metaverso, falar nisso, tu me orientou a comprar uma criptomoeda uma vez, né? Essas coisas aí. E ela sumiu, né? O que eu faço agora? Tá, não, mas ela... Eu também tenho essa dúvida. Sabe o que aconteceu? Ela sumiu e ela voltou. Só que tu já tinha vendido. É tipo o metaverso que sumiu. É brincadeira. Então, aí a inteligência artificial no marketing, a gente já trabalha ela há muito tempo e hoje ela é chamada dessa forma. Mas hoje na agência, na MET, na nossa agência de marketing, a gente usa muito como aliado, além das ferramentas que são de automação, né, de marketing, por exemplo, a gente tem ferramentas que a Wolf, na Wolf também é usado programas que a gente consegue colocar uma postagem e ela sai de forma simultânea em todos os canais. Isso é uma automação, uma inteligência artificial. Isso é usado há muito tempo dentro do marketing. Hoje, assim, atualmente, inteligência artificial que a gente usa é o ChatGPT, né? O ChatGPT, maravilhoso para quem não usa, até falando nisso. Ele tem a opção ainda de assinatura, que a gente assina. E o ChatGPT hoje, ele é um assistente, né? Ele não consegue construir as coisas sozinho, mas ele tem a capacidade de aprender, né, sobre os assuntos que tu vai colocando ali, e ele vai se aperfeiçoando nesses assuntos e vai te ajudando nessa geração de conteúdo. Ainda não tem a parte muito criativa, né? A gente ainda não consegue tirar algo do chat hoje e jogar diretamente na rede social, mas já ajuda muito na construção de roteiros, de raciocínio, né, de conteúdos. Até para ter ideias, né? Claro, para ter ideias, ou montar uma linha lógica de uma apresentação, por exemplo, tem que fazer uma apresentação, preciso, né, de um passo a passo ali da ordem da apresentação, ele vai te gerar. A inteligência, ela também vem como um facilitador, né? As pessoas, elas têm medo de que vá tomar o lugar, mas, por exemplo, em edição de imagem, a inteligência, ela agiliza um processo e deixa muito mais rápido, né? Ou te dá mais acessibilidade para coisas que tu não teria. Hoje tem plataformas que geram a imagem automaticamente.
Daí vai de uma linha se faz sentido na minha comunicação, faz sentido no meu posicionamento. Às vezes também não adianta só tu fazer o que tá ali porque tá todo mundo fazendo e não fazer sentido, né? O que eu acho, o que eu penso em relação a isso é tu ver aquelas filas na lotérica e as pessoas podendo pagar a conta pelo celular ali com leitor digital ou mesmo fazer Pix. E eu vejo um monte de gente na lotérica. Claro, eu tenho amigos que são donos de lotérica, tudo certo. Tomara que eles não escutem não isso, escutem né? isso, né? Mas, tipo assim, eu vejo uma fila muito grande. E existe o facilitador hoje, querendo ou não, que são os aplicativos e as ferramentas, né? As ferramentas. Hoje, não utilizar o chat GPT é tipo assim, ficar para trás, assim como talvez comentaram a questão de TikTok, que eu não vou ir pro TikTok, mas o chat GPT... Ainda. O chat GPT eu uso. E é muito interessante, tipo, realmente ajuda, normalmente não faz por ti, mas te dá alguns insights que são legais. E daí tu, é como se estivesse conversando com alguém e a pessoa ali te dando algumas dicas interessantes que te levam a outra visão, de repente, entendeu? Isso é legal. E o Desculpa. Chat GPT, ele não serve só para marketing, né? Ele serve para qualquer área. Tu pode ensinar ele dentro da tua área, né? Ah, sou da área financeira. Tu pode estruturar um planejamento financeiro com a ajuda do chat GPT. Tem aquela ferramenta que ela imita a voz da pessoa. Qual é o nome daquela nova agora? Pai, não me lembro do nome. Cara, o negócio é muito louco. É muito louco. Eu me divirto muito com as músicas que eles fazem. Pegam um artista, a voz do artista e vão botando em várias músicas, né? Rola muito agora na internet os memes de um cantor X cantando uma coisa nada a ver, uma galinha pintadinha com a voz dele, assim, sabe? Esses dias foi apresentado para nós um sisteminha. Um sistema, uma ferramenta que ela replica a voz do vendedor e vai e faz o primeiro atendimento. E o vendedor E o vendedor nunca falou nada. E sabe o engraçado qual é? Daí é um preço pra ele falar igual um robozinho, né? Igual o... E daí eu quero gíria. Daí tu paga mais caro, porque daí parece mais natural, né? Eu quero que seja mais pontuada, mais parecido com o cara, né? E daí eu achei, cara, isso é incrível, velho. Daqui a pouco não tem mais pessoas, né? É tipo o que acontece no Waze, né? O Waze, ele é todo programado, né? Com alguém conversando ali contigo, que na verdade já tá todas as gravações feitas, né? Prontinha, né? Isso eu achei muito interessante, isso aí. Que já é inteligência artificial também, né? É que não confie em todos que estão conversando com você do outro lado da rede, né? Pode não ser uma pessoa. Meninas, pode falar. Tá 1h30 de vai lá. Não, só para finalizar essa questão das tendências de marketing, também acho que é bem pertinente trazer essa questão de creators, né? E marketing de influência. A gente vê esse movimento das marcas hoje. Antes a gente fazia as propagandas bem engessadas, né? A pessoa tava fazendo uma propaganda. Hoje não, tu tem que falar de forma mais natural, tu tem que ser um pouquinho mais caseirinho, né? Só que sem perder a produção, porque também se tu pegar uma câmera com uma resolução ruim, um vídeo mal editado, ele não vai conseguir passar a imagem, o posicionamento, a comunicação. Então, encontrar o marketing desafio hoje, né? Principalmente de quem trabalha com marketing, é conseguir trazer essas duas frentes. A frente do creator, que é essa galera que não é do marketing e está trazendo engajamento, eles estão trazendo resultado, eles estão vendendo na internet, eles são influenciadores digitais e têm os seus méritos, principalmente por conta da criatividade, mas tem uma estratégia, tem um planejamento por trás. E essa produção do marketing, que sempre foi muito complexa, elaborada e rígida, né? Com roteiros, tu vai falar isso, tu vai falar aquilo. Conseguir trazer essas duas... combinar essas duas frentes, criatividade, né, de creators e as estratégias de marketing, a operação de marketing, para conseguir se comunicar hoje com as pessoas, o público. Porque tá cada vez mais exigente. Briga por segundo, né? A gente foi no evento, né, de publicidade, e eu sou formada em publicidade e propaganda, né? E eu já sabia, mas a gente ouvia, assim, num evento, de que a propaganda morreu. E a propaganda morreu, né? Então, entra nessa questão de criadores, de creators, né? Hoje, essa semana, a Forbes publicou a primeira revista, foi comemorativa, né? Uma edição especial de creators, né? Então, aquela capa da Forbes, ela foi só com creators, com a Bianca, né? Com a Boca Rosa, com o Whindersson Nunes. Então, o mercado, ele já tá olhando para isso. Então, as marcas têm que
se adequar a isso para conseguir se comunicar com as pessoas. Uma pessoa compra de pessoa, né? A gente sai dessa base que pessoas compram de pessoas. Então, o criador de conteúdo, o influenciador, ele já tem um canal para falar com as pessoas. E a marca pode se aproveitar disso. Mas tem que fazer sentido, né? Tem que ser... essa pessoa conversa com o teu público, ela consome o teu produto, porque se tu for engessar e botar o creator para falar da xícara de café que ele não toma café, não faz sentido. É a conexão, né? É a conexão com o produto que realmente ele gosta. É o cara que fala coisa... Vamos dizer, o conteúdo dele é todo natural, vender chocolate, né? Olha que coisa insana, né? Então não vai funcionar, né? E antigamente o marketing contratava um influenciador digital, que daí era um famoso da novela, e falava pra ele, ó, tu vai falar isso, isso, isso na propaganda. Hoje é o contrário. A marca contrata o influenciador digital e pergunta pro influenciador, como que tu vai comunicar isso aqui que eu quero dizer? Então, foi uma inversão, né, dos creators, de eles conseguirem comunicar do jeito dele, de forma natural, né, de forma espontânea, para continuar se conectando com o público dele, porque se ele mudar a linguagem dele, o público dele vai olhar, é publi, é merchan, não vou olhar. Então, ele tem que conseguir trazer essa naturalidade também nas propagandas. Antigamente, as marcas criavam conceitos, né? Hoje elas seguem, né, o que tá dando certo, né? Meio que inverter um pouco nisso, né? Antigamente, eles criavam muito, né? Meninas, parabéns. Muito obrigada. Pela nossa troca aqui. Foi uma conversa muito produtiva que eu acredito que vai ter muita gente olhando, assistindo e gostando, por causa que realmente é um conteúdo... Falar de marketing é difícil, por causa que é muito complexo, e acabamos indo para diversas partes do marketing. Eu queria, para finalizar, que vocês deixassem uma palavrinha, falando um pouco de marketing, algum contexto final ali para finalizar, principalmente mais voltado para a questão de dica. Talvez para quem está começando, ou quem já está com um pouco mais de tempo, quer fazer um reposicionamento de marca, só para, tipo assim, nessa via mesmo do marketing, tá bom? Eu gosto muito, vou voltar a frisar, fazer o básico bem feito. Eu acho que é olhar para o teu marketing, né, e fazer o básico bem feito. Então, eu acho que esse é o caminho com constância. Se tu fizer o básico bem feito com constância, tu vai evoluir, né, é natural essa evolução e vai te trazer resultado. E aquele cara que, por exemplo, quer atingir 1 milhão de seguidores de um mês pro outro, dá para comprar, né? Baratinho, mas assim, não né? Não vai servir de nada. Vocês vão flopar a conta de vocês. Tá, mas um sorteiozinho não dá bom? Daí, de novo, o público, né? Mas obrigada, a gente tá muito feliz de ter participado. Sigam a MET Estratégias Digitais pra gente ter certeza que vocês viram até o final. E fala agora mais uma dica, né, moça? Uma dica? Uma dica para encerrar. Contrata a agência MET para ter um marketing de qualidade e ter resultado de venda. Essa é a minha comercial. Conseguiu vender, né? No final ainda, né? Gente, muito obrigado. Encerramos por aqui mais um Wolfcast com meu sócio e amigo Maurício de Fraga, com a Andrea e com a Tairine. Até a próxima. Até o próximo Wolfcast. Obrigada. Feito, pessoal.